Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que nos acompanha continuamente sabe que temos por propósito compartilhar com vocês, com cada um de vocês, a boa e genuína Palavra de Deus. Estamos iniciando então um estudo que vai nos fazer conhecer detalhes do livro de Gênesis e assim cada um dos demais livros da Palavra de Deus. Nossa palavra agora é de encorajamento a você, para que você se mantenha fiel no ideal de estudar e refletir sobre a Bíblia Sagrada. Você sabe que o propósito de nossas vidas cristãs deve ser triplo: glorificar a Deus, edificar o corpo de Cristo e demonstrar o reino de Deus entre os homens. Para que isso aconteça, mais uma vez, é necessário que eu e você estudemos a Bíblia e assim possamos compartilhá-la com outros. Temos então a satisfação de receber as suas correspondências que revelam o valor que vocês têm dado aos nossos estudos. Hoje nós temos uma cidade também lá de São Luís, lá no estado do Maranhão, onde o nosso ouvinte diz o seguinte: é com muita alegria que escrevo a este edificante programa que tem me ajudado de formas muito diversas e tem ajudado a muitos nesse Brasil tão carente da palavra de Deus. E ele depois termina a sua carta desejando que Deus abençoe a todos vocês. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, por nos encorajar com essas palavras tão amáveis, e nós queremos dizer para você que realmente temos orado, pedido a Deus que nos ajude a de alguma maneira edificar o corpo de Cristo. Prezado amigo, nós estamos nesse momento do nosso programa, bem no início, orando agora ao Senhor, pedindo que Ele nos oriente, nos dê o seu Espírito, para que o programa de hoje contenha palavras que possam edificar a cada um de nós que estivermos ouvindo o programa. Vamos orar então, eu quero convidá-lo para esse momento especial de oração. Deus querido, estamos na tua presença, gratos por podermos nos comunicar contigo, gratos porque tu nos ouve e gratos porque tu desejas nos abençoar. Por tudo isso, Senhor, nós te somos gratos, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome. Pedimos então, Senhor, diante da tua misericórdia, a tua bênção e a tua direção para esse tempo de estudo da tua palavra. Senhor, edifica-nos por tua palavra. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, o nosso propósito hoje é estudarmos o capítulo 3, ou pelo menos parte do capítulo 3 do livro de Gênesis. Mas nós vamos primeiramente recordar um pouquinho do capítulo 2, onde nós encontramos a criação do ser humano e especificamente encontramos a criação do homem e depois da mulher. Deus criou o homem do pó da terra, deu-lhe o domínio e a ordem para dar nome aos animais, mas viu também que o homem estava sozinho, sem alguém que lhe fosse do mesmo nível, com quem ele pudesse compartilhar, com quem ele pudesse elaborar frases, pensamentos. Assim a mulher foi criada como uma companheira, como uma auxiliadora idônea. A criação da mulher foi uma criação indireta, porque Deus a formou do homem, do seu lado. E isso revela aquela parte do homem, que ela é a outra metade do homem, o seu complemento, e os dois formam uma unidade. Como vimos no capítulo 2, o homem também tem a possibilidade de se relacionar com Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele o fez diferente dos outros animais. Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, tornando-o assim uma alma vivente.
Você deve se recordar também que dissemos que essa relação se dava porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O relacionamento que Deus tem conosco, que Deus que é Espírito, esse relacionamento que Ele quer ter conosco, com nós, seres humanos, é um relacionamento espiritual. O ser humano é constituído pela parte física, pela parte espiritual e pela alma, que é composta da razão, das emoções e da vontade, isso é, da nossa área volitiva. Nisso, o homem é diferente de todos os outros seres criados. O homem é um ser social e assim pode e relaciona-se com outros seres da mesma espécie. Por isso, o homem não foi criado para viver isolado. O homem e a mulher, sua cooperadora, sua auxiliadora, formam uma unidade. E quando se casam, como diz o final do capítulo 1, os dois se tornam uma só carne, formando então uma nova célula familiar. Querido amigo, depois dessas considerações sobre o capítulo 2, nós temos que agora considerar um dos capítulos mais importantes da palavra de Deus. É, exatamente, o capítulo 3 do livro de Gênesis. Ele é assim considerado por todos os expositores fiéis da palavra de Deus, pois nele temos o relato da queda, de como o homem se separou de Deus. E essa queda trouxe exatamente essa separação entre o ser humano e o Deus Criador. Muitos têm considerado esse capítulo 3 como o pivô da Bíblia. E se você quiser fazer um teste, então eu te proponho o seguinte teste. Leia os capítulos 1 e 2 de Gênesis e não leia o capítulo 3. Passe logo para a leitura do capítulo 4 e vá lendo até o capítulo 11. O que você vai perceber, o que você vai constatar, é que existe um vácuo, um tremendo vácuo que necessita ser preenchido. É que aconteceu algo que mudou a história do ser humano. Por exemplo, no capítulo 1 e 2, encontramos o homem em estado de inocência. Tudo era perfeito e havia uma relação de amizade entre Deus e o homem. Mas logo quando começamos a leitura do capítulo 4 e prosseguindo até o capítulo 11, nós vamos encontrar o quê? Ciúmes, ira, mentira, assassinato, maldade, corrupção, rebelião, vamos encontrar castigos. Então, diante disso, surge a seguinte pergunta: como é que foi que tudo isso aconteceu? Onde tudo isso se originou? Como começou tudo isso? Afinal, de onde se originou o pecado? Bem, não acho que o pecado tenha se originado no capítulo 3 de Gênesis, mas no que se refere ao ser humano, foi ali que ele começou. Muitos estudiosos, diante da importância desse capítulo, veem nele o grande drama da raça humana, que começou há muito tempo atrás e que só se completará no final dos tempos. Nesse capítulo encontramos a explicação divina da presente queda e da ruína moral da nossa raça. Aqui encontramos as sutilezas do nosso inimigo Satanás. Aqui encontramos a fraqueza do homem em tentar andar por si só no caminho da obediência, quando a graça divina representava a sua única esperança. Nesse capítulo descobrimos os efeitos espirituais do pecado. Nós vemos o homem fugindo de Deus, mas também vemos a atitude de Deus para com o pecador culpado. Aqui constatamos a tendência universal da natureza humana em tentar encobrir a sua própria vergonha moral por meio das obras das suas próprias mãos. Embora tenhamos o relato do fracasso humano, é nesse capítulo que nós encontramos também a provisão da graciosa mão e bondade de Deus para conosco. Para quê? Para suprir a necessidade do homem. Nesse capítulo temos o início das profecias relativas à salvação da raça humana. Elas foram pronunciadas por toda a Bíblia Sagrada. E aqui aprendemos então que o homem não pode aproximar-se de Deus a não ser por meio de um mediador justo. Querido amigo, nós estamos gastando muito tempo com esses primeiros capítulos porque eles são fundamentais para entendermos aquilo que virá a seguir.
É possível perceber então que a Bíblia relata o conteúdo muito profundo num espaço muito pequeno. E aqui no capítulo 3 temos o relato da tentação e da queda do homem. O versículo 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Ora, diante desse relato surge a pergunta: por que a tentação? Bem, para responder essa pergunta temos que lembrar que o homem foi criado inocente. O homem, como o conhecemos hoje, não foi criado assim. Havia inocência e dependência, mas surgiu a tentação. A tentação ou desenvolve você ou destrói você. Ela produz uma dessas duas coisas. E o Jardim do Éden não era um lugar não isento de tentação, do trabalho e dos desafios. O caráter que o ser humano deveria ter deveria ser desenvolvido, e por ele ser alguém livre, tinha a responsabilidade de glorificar a Deus, de obedecê-lo, de servi-lo, submetendo-se e dependendo do governo divino. O homem não criou a si mesmo. Foi Deus quem criou o ser humano. Deus não foi arbitrário nisso. Ao invés, disse ao homem o seguinte: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não colocou no jardim apenas esse tipo de árvore. Muitas e muitas outras árvores que produziam frutos estavam à disposição do ser humano, de forma que não havia necessidade do homem comer exatamente do fruto proibido. Ao Deus ordenar que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, podemos notar que o homem foi considerado uma criatura responsável por Deus. E assim surgiram então a tentação e, infelizmente, a queda. O primeiro versículo do capítulo 3, então, menciona a serpente, isto é, Satanás, o diabo, o grande dragão, o enganador. Mas de onde ele surgiu? Como já falamos anteriormente, provavelmente a sua rebelião contra Deus e a sua queda ocorreram no intervalo de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que Satanás foi lançado na terra juntamente com os anjos que o seguiram. Ninguém deve ter uma opinião errônea a respeito daquela serpente, pois sobre ela lemos lá no Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. E o anjo que desceu do céu tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Embora não sejamos dogmáticos, concordamos com os estudiosos quando eles dizem que a origem descrita de Satanás está em Isaías 14 e em Ezequiel capítulo 28. Mas, querido amigo, nós vamos nos deter em mais detalhes do texto bíblico e eu queria chamar a sua atenção para os versículos 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Perceba comigo o seguinte: temos um processo nessa tentação. Em primeiro lugar, a serpente, isto é, o diabo, ao dirigir-se a Eva, perguntou-lhe de uma forma mentirosa, adulterando a palavra de Deus, se eles não poderiam comer de toda a árvore do jardim. Mas veja só, em segundo lugar, Eva, ao invés de rejeitar essa palavra mentirosa, diante da pergunta da serpente, ela também mudou a palavra de Deus e acrescentou algo que Deus não ordenara. Ela disse que também não deveriam tocar no fruto. Em terceiro lugar, o diabo contradisse outra vez a palavra de Deus, afirmando categoricamente que se comessem do fruto, não morreriam. E em quarto lugar, o diabo lançou a sedução no coração de Eva ao dizer-lhe: se comessem daquele fruto proibido, eles se tornariam como Deus.
conhecedores do quê? Do bem e do mal. Perceba, meu amigo, espero que você tenha percebido como é que se deu a tentação. Ela foi um processo. E a tentação se dá em relação ao quê? À palavra de Deus. Mentiras, dúvidas, incertezas em relação à palavra de Deus trazem a tentação e nos levam ao pecado. Mas também você pode perguntar, por que a serpente, por que o diabo se aproximou da mulher? Por que ele não se aproximou do homem? Por que Satanás tentou a mulher e não o homem? O texto bíblico aponta a serpente, o nosso inimigo, como astuto e sagaz. Sabendo que a mulher fora criada por último e que havia recebido a ordem divina através de Adão e não diretamente de Deus, Eva foi a pessoa procurada pela serpente. A mulher recebeu informação de segunda mão, recebeu orientação, recebeu a ordem divina através de Adão. Satanás sabia disso. Ele sabia o que estava fazendo e ele ainda hoje sabe o que está fazendo. Sabendo que Eva não ouvira diretamente de Deus a sua palavra, Satanás provocou Eva e ela caiu. Creio que uma aplicação para os nossos dias é possível. Nós podemos perceber alguma coisa aqui. Quando não damos prioridade ao estudo direto da Bíblia, feito por nós mesmos e ficamos dependendo de terceiros, podemos incorrer no risco em que Eva incorreu. Mas se ao invés disso dedicarmos com disciplina um tempo diário para conversarmos com Deus e ouvir a sua voz através da leitura e estudo da sua palavra, cada vez mais a nossa fé será fortalecida e ficaremos firmes contra as ciladas e armadilhas de Satanás. Temos que nos lembrar que uma das táticas do inimigo é, antes de tudo, lançar dúvidas em nossas mentes a respeito do quê? Da palavra de Deus. Satanás disse para Eva, em outras palavras, o seguinte: bem, olha, se Deus é justo, como é que poderia deixar você morrer? Ele lançou dúvidas sobre a santidade e sobre a justiça de Deus. Querido amigo, veja a sequência. Acompanhe comigo. Depois que a serpente, o diabo, lançou dúvidas na mente de Eva, ela estava pronta para desobedecer. Eis o que lemos em seguida no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora, querido amigo, perceba o apelo de Satanás, perceba o apelo que Satanás faz aqui. Esse foi um apelo feito diretamente à carne, à satisfação física. Mas não era tudo. Era uma árvore agradável à vista e desejável para se tornar uma pessoa sábia. Então, primeiro, o apelo foi feito à carne, isso é, o apelo para atender às necessidades físicas. Em segundo lugar, um apelo aos olhos, porque o fruto era agradável. Eva se sentiria satisfeita com a beleza estética daquele fruto. Mas, em terceiro lugar, um apelo foi feito ao senso de poder que todos nós temos. Eva viu que o fruto era desejável para dar entendimento. Satanás disse o seguinte: sereis como Deus. Ao estudarmos com cuidado esse texto, nós verificamos que esses mesmos apelos foram feitos a Jesus lá na tentação no deserto e ainda são feitos a nós hoje continuamente. Você se lembra da passagem de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até 11, e de 1 João, capítulo 2, do versículo 15 a 17? Em primeiro lugar, vamos analisar capítulo 4 de Mateus. Em Mateus 4, 3, o inimigo tentou a Jesus na sua parte física, dizendo o seguinte: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães e coma. Como Eva, o fruto era bom para se comer. É o que João chama de desejo da carne. Mas em segundo lugar, conforme Mateus 4, versículo 6, o diabo levou Jesus à parte mais alta do templo e desafiou-o. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Esse foi o apelo feito ao senso de poder de Jesus. Veja só,
Jesus se jogaria e poderosa e espetacularmente os anjos viriam ao seu encontro para socorrê-lo. Com Eva, o fruto era desejável para dar entendimento. Portanto, Eva seria como Deus. O homem seria como Deus. É aquilo que João chama de soberba da vida. E agora, em terceiro lugar, conforme Mateus 4, versículo 8, diante de um monte muito alto, o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, e lançou mais um desafio, mais uma tentação para Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Como Eva, o fruto era agradável aos olhos. A tentação aqui é o que João chama de desejo dos olhos. Querido amigo, estamos enfrentando esse antigo inimigo todos os nossos dias. Por isso precisamos estar bem certos, bem conscientes de que a concupiscência da carne, que é o desejo, o apetite maligno da nossa velha natureza, a concupiscência dos olhos, que é o desejo, o materialismo avarento e transitório, e que a soberba da vida, que é o orgulho, a vanglória, a jactância em relação àquilo que se possui, essas são tentações que acontecem diariamente conosco. Tanto na tentação de Eva, como na tentação que sofreu nosso Senhor, o diabo, mesmo usando as palavras ditas por Deus, ele distorce essas palavras, provocando dúvidas em relação àquilo que Deus já tinha falado. Temos, assim, a recomendação de nos firmarmos cada vez mais na genuína palavra de Deus. Mas vamos adiante. O relato dos versículos 7 a 13 mostram a consequência da desobediência do pecado. Gênesis 3, 7 a 13 mostram essa consequência, o que aconteceu porque o homem pecou. Ao desobedecerem, Adão e Eva viram que estavam nus. Isso a gente vê no versículo 8. E fizeram um tipo de vestimenta de folhas para que se cobrissem. E os versículos 9 e 10 nos mostram que eles se esconderam de Deus. Então, olha só, é isso que o pecado provoca. Ele nos leva a termos medo e ficarmos distantes de Deus, de nos escondermos de Deus, de nos separarmos de Deus. Mas não foi só isso. O pecado trouxe acusação. Quando Deus, no versículo 11, questionou Adão sobre a sua situação, Adão, no versículo 12, culpou a Eva. E culpou a Deus também. A mulher que me desse por esposa, querendo isentar-se da culpa, sem se arrepender, sem confessar o pecado, Adão culpou a Eva e culpou a Deus. Foi o Senhor que me deu essa para esposa. Foi ela que foi tentada e então... Você percebeu como o pecado afeta a nossa relação entre nós, pessoas, e entre nós com o nosso Deus? O pecado traz um desvio no nosso procedimento padrão, que é de ter comunhão. Foi para isso que Deus nos criou, para ter comunhão conosco. Então, essa conduta boa, agradável, de ter comunhão, de ter intimidade com Deus, foi afetada e é ainda afetada hoje em dia pelo pecado. Mas quando verificamos a narrativa, a sequência dessa narrativa no versículo 13, também percebemos que Eva está querendo se isentar da culpa. E ela transfere a sua responsabilidade para quem? Para a serpente. Ela diz assim: a serpente me enganou e eu comi. Ao invés de nós admitirmos o pecado, ao invés de Eva confessar o pecado, ao invés de Adão confessar o pecado, nós fazemos também como Eva e Adão. Tentamos transferir a culpa para outras pessoas. Adão e Eva tentaram transferir a culpa para o diabo. Amigo ouvinte, muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Esse é o nosso proceder. Fazemos isso porque caímos na tentação, porque o diabo tenta distorcer a palavra de Deus. Ele fez assim com o Senhor Jesus Cristo. Depois de ter Jesus sido batizado e de Deus ter afirmado que ele era o seu filho amado, em quem ele tinha alegria, o diabo veio distorcer, colocando dúvidas na mente de Jesus.
se és filho de Deus. Essa é a maneira do diabo nos tentar. Ele coloca dúvida em nossas mentes em relação à palavra de Deus. Querido amigo, que Deus possa nos livrar dessa tendência humana. Que Deus possa nos livrar dessa tendência de ouvirmos a voz de Satanás e duvidarmos da palavra de Deus. Terminamos por aqui, mas eu quero convidá-lo a estar conosco no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado expirou na cruz, e por graça sem igual